Capítulo 121 Cajado de madeira domina imortais. A misteriosa carruagem puxada por bois foi evidentemente mais um golpe de sorte. Eles também não estavam dispostos a compartilhar isso com estranhos sem nenhum motivo. Então, em seguida, eles recorreram apenas aos seus próprios amigos para explorar os segredos ali presentes. Shen-Yan era um deles. Mas, embora agora houvesse mais exploradores, o resultado permaneceu o mesmo. Todos foram derrotados pela vara de madeira. As coisas continuaram assim por meio mês, ainda num impasse. Claramente, esse grupo não era suficientemente inteligente. E, inevitavelmente, a névoa branca em movimento chamou a atenção de outros cultivadores do lado de fora. Todos os dias, novos cultivadores descobriam os segredos ali contidos e entravam. No entanto, ao tomarem conhecimento das circunstâncias, eles também optaram por manter segredo. Mas eles não conseguiram impedir a crescente multidão do lado de fora da carroça de bois. Claramente, se isso continuasse, mais cedo ou mais tarde o assunto se tornaria de conhecimento comum entre todos no mar de Kongyun. Mas, a essa altura, mesmo que realmente houvesse alguma oportunidade, já não seria a vez deles. Então, eles decidiram procurar ajuda externa. A ajuda externa inteligente. E Li Fan, que havia causado uma profunda impressão em Shen-Yan no Palácio Celestial das Nuvens e Águas, naturalmente se tornou um dos candidatos a receber ajuda externa. Se algum companheiro taoísta estiver interessado, venha para as proximidades da ilha Yuta, no mar de Kongyun, e com o tempo alguém o conduzirá até aqui. Uma carroça de bois, interessante. Em sua vida anterior, Li Fan nunca tinha ouvido falar disso. Mas como ele estava livre e não tinha nada para fazer, e não parecia haver perigo de vida por ali, não havia mal nenhum em ir dar uma olhada. Li Fan fez alguns preparativos e então viajou através da matriz de teletransporte até a ilha Yuta. Ao ver Li Fan, os olhos do guardião da ilha brilharam. Você deve ser o taoísta Li Fan. Eu sou Zhou Ninshan, um bom amigo de Shen-Yan. Por favor, venha comigo. Sem mais delongas, ele conduziu Li Fan voando em direção ao local onde a carroça de bois estava. Durante o voo, Zhou Ninshan informou Li Fan sobre os últimos acontecimentos. Caro taoísta Li Fan, Shen-Yan provavelmente já lhe contou a situação geral. Este boi caminha sobre a água sem parar um instante sequer. Embora seu ritmo não seja rápido, ele continua avançando. A expressão de Zhou Ninshan era de certo desconforto. O caminho que este boi está seguindo é uma linha reta. De acordo com nossas suposições, parece estar indo direto para o Palácio Celestial Água de Nuvem, no centro do mar de Kongyun. Na velocidade atual do boi, ele entrará no Palácio Celestial Água de Nuvem em, no máximo, um mês. Aquele lugar fantasmagórico está repleto de anomalias. É difícil dizer que mudanças podem ocorrer quando o boi entrar. Portanto, é melhor encontrarmos uma maneira de entrar antes disso. Do contrário, mesmo que estejamos relutantes, teremos que desistir, disse Zhou Ninshan. Palácio Celestial da Água das Nuvens. O olhar de Li Fan se concentrou. Ele não esperava que aquela carroça de bois estivesse relacionada à seita que havia entrado em colapso milhares de anos atrás. Após Zhou Ninshan terminar de lhe dar as instruções, os dois continuaram o voo em silêncio. Depois de voarem durante a maior parte do dia, avistaram ao longe uma grande massa de nevoeiro branco movendo-se lentamente sobre o mar. Chegamos, disse Zhou Ninshan, e então assumiu a liderança, voando para dentro da névoa. Li Fan já havia fixado Zhou Ninshan em seu alvo com a intenção assassina sem forma. Ativando a visão do céu e da terra, ele observou a situação na névoa, confirmando que não havia nenhuma emboscada antes de voar lentamente para dentro dela. Já estavam reunidas em volta do boi cerca de 70 ou 80 pessoas. A maioria tinha o rosto machucado e o nariz inchado, com uma aparência bastante miserável. Indiferentes à chegada do recém-chegado, continuaram a discutir em voz alta. Shen-Yan acenou para Li Fan se aproximar. Li Fan aproximou-se de Shen-Yan e ouviu a discussão entre eles. Aquele monstro sem boca, é fácil de descobrir. Você não consegue falar, nem mesmo se comunicar mentalmente, senão ele te expulsa. Certo. A chave é aquele cara com a equipe. Embora não coloque sua vida em perigo, como dói apanhar. Você só está aqui há alguns dias? Eu já apanhei mais de 10 vezes. Nem mencione isso. Agora me sinto um pouco desconfortável se não apanhar pelo menos uma vez por dia. Shen-Yan deu um sorriso irônico enquanto explicava a Li Fan em sem encontrar uma saída por tanto tempo, todos só podem tirar o melhor proveito de uma situação ruim. Ainda precisamos contar com o nosso companheiro taoísta Li. Shen-Yan olhou para Li Fan cheio de esperança. Li Fan balançou a cabeça. Tantas pessoas, durante tantos dias, não conseguiram descobrir. Como eu poderia ser uma exceção? Meus colegas taoístas me superestimam. Só posso dar o meu melhor, não crie muitas expectativas.
Shen assentiu com a cabeça, e eu entendo isso naturalmente. Faremos o que pudermos. Li Fan então voltou sua atenção para a cabana de palha à frente. Nesse instante, um novato avançou para tentar. Li Fan estreitou os olhos para observar atentamente. Tendo aprendido com a experiência de todos, o homem aproximou-se silenciosamente da cabana de palha. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, o brutamontes musculoso que empunhava um bastão de madeira o encarou com raiva. O bastão em sua mão brilhou como um arco de luz, atingindo o cultivador com ferocidade. Com tempo apenas para um grito miserável, ele foi arremessado para longe, sem qualquer possibilidade de resistência. Só quando estava fora do alcance da carroça de bois é que finalmente conseguiu se estabilizar. Mas, pela expressão de agonia em seu rosto, o golpe foi claramente forte. Qual é o nível de cultivo dele? Perguntou Li Fan. A fase final de estabelecimento da fundação, respondeu Zhou Ninshan. Há também um cultivador de estágio intermediário do núcleo dourado aqui, mas, assim como aqueles na condensação de Qi, ele não tem nenhuma capacidade de resistir sob o efeito daquele bastão. Quanto aos cargos mais altos, não nos atrevemos a convidar ninguém, acrescentou. Tratados da mesma forma, independentemente do nível. Li Fan estreitou os olhos. Essa característica o fez lembrar de anomalias. Será que isso também pode ser uma anomalia? Li Fan não conseguiu conter essa dúvida. Se é assim, por que essa anomalia não fere as pessoas? Intrigado, Li Fan decidiu testar por si mesmo. Silenciosamente, ele voou perto e pousou em frente à cabana de palha, avançando lentamente. O monstro sem boca o ignorou, mas aquele com o cajado ficou furioso quando Li Fan se aproximou. Li Fan franziu a testa e recuou. A expressão de quem empunhava o bastão voltou gradualmente ao normal. Li Fan refletiu um pouco e continuou avançando. Desta vez, seu ritmo era ainda mais lento, mas o excêntrico não queria entrar nesse jogo de testar os limites de Li Fan. O bastão voou de sua mão, atingindo violentamente o corpo de Li Fan. Foi como levar um chute violento no estômago. Uma força avassaladora explodiu, lançando Li Fan para longe, sem controle. Li Fan inspirou profundamente o ar frio. Doía mesmo. Ao verem a tentativa de Li Fan falhar, os outros não se preocuparam muito e continuaram discutindo em pequenos grupos como tentar novamente no dia seguinte. Li Fan, por outro lado, relembrava a cena, refletindo constantemente. No dia seguinte, todos começaram a tentar novamente. Um a um, eles foram lançados pelos ares em sucessão. Foi um tanto cômico. Quando chegou a vez de Li Fan, foi a mesma coisa, sem exceção. O terceiro dia. O resultado permaneceu inalterado. O tempo passava dia após dia. Vendo que se aproximavam cada vez mais do Palácio Celestial da Água das Nuvens, todos pareciam estar perdendo a paciência aos poucos. A cada dia, menos e menos pessoas se dispunham a experimentar. Ao ver todos os métodos esgotados em vão contra os cultivadores, Li Fan teve uma vaga ideia do que poderia ter acontecido. Então, no dia seguinte, quando chegou a hora, Li Fan disse em voz alta para todos, algum companheiro taoísta no estágio inicial de condensação de que gostaria de tentar avançar após dissolver seu cultivo. Capítulo 122 Uma vareta de bambu para transcender. Ao ouvir as palavras de Li Fan, o grupo de cultivadores primeiro congelou coletivamente, e depois houve um alvoroço, com reações variadas. Alguns exibiam expressões de desdém e diziam em tom de deboche, e de onde surgiu esse júnior daqui condensatiam para falar bobagens aqui? Sim, você está dizendo às pessoas para dissiparem o que cultivaram. Por que você não faz isso você mesmo? Outros pareceram curiosos, perguntando, será que nosso colega taoísta quer dizer que a criatura com cajado só ataca cultivadores e não pessoas comuns? Embora pareça um pouco inacreditável, existe uma possibilidade. A situação aqui é de certa forma semelhante às anomalias nas ruínas da seita. Essa ideia agradou a muitos dos cultivadores. Considerando que o boi azul que puxa a carroça está prestes a entrar no Palácio Celestial da Água das Nuvens, o tempo está se esgotando para nós. Deveríamos mesmo tentar. Mas esse cajado é extremamente poderoso. É possível que nosso cultivo seja a única razão pela qual conseguimos sobreviver aos seus golpes. Se dissiparmos nosso cultivo e nos tornarmos pessoas comuns, podemos ser mortos com um único golpe. Ah, nosso colega taoísta aqui tem razão. As pessoas discutiram e hesitaram, e por um momento, ninguém se atreveu a dar um passo à frente para tentar. Contudo, um cultivador ruivo pareceu ficar impaciente. Ele gritou alto e lançou um olhar furioso para os outros, dizendo, por que tanta hesitação? É só dissipar o seu cultivo. Com a escritura primordial Taishan, podemos recuperá-lo rapidamente. Eu farei isso. Dito isso, ele voou para baixo e pousou em frente à cabana de palha.
Então, ele ativou a escritura primordial Taishang e, em um instante, todo o seu cultivo se dissipou completamente, transformando-o em uma pessoa comum. Li Fan estava com a mente alerta e o fixou com a intenção assassina sem forma. Anúncios do Pub Future. O cultivador ruivo, que antes se mostrava um tanto despreocupado, agora se sentia nervoso, encarando a criatura enorme e feroz como uma pessoa comum. Ele engoliu em seco e deu passos lentos para a frente. Todos os olhares na área estavam voltados para ele naquele momento, e fez-se silêncio ao redor. A criatura sem boca, aproximando-se lentamente da cabana de palha, ainda parecia alheia à sua presença. Já a criatura com o cajado o encarou por um longo tempo, erguendo o cajado diversas vezes, mas sem jamais o abaixar. E assim, o homem ruivo chegou à porta da cabana de palha sem incidentes. O som fraco de leitura dentro da cabana cessou subitamente. A porta da casa se abriu com um estrondo, e uma voz um tanto idosa veio de dentro, dizendo: "E entrem." O rosto do ruivo iluminou-se de alegria, e ele entrou na cabana com passos largos. A porta se fechou atrás dele, e as duas divindades guardiãs continuaram a observar do lado de fora. Em volta do boi azul que puxava a carroça, tudo de repente ficou tão animado quanto um mercado. Será que funcionou mesmo? Este jovem mestre da condensação de Qi. Não, este taoísta é realmente extraordinariamente inteligente. Como devemos chamá-lo? Droga, Liu Shi chegou primeiro. Não, eu quero dissipar meu cultivo e entrar também. É claro que ainda havia muitos cultivadores que permaneciam calmos, dizendo, e não tão depressa. Vamos esperar que Liu Shi saia e ver que tipo de oportunidade há dentro da cabana de palha. Isso mesmo, ele agora é uma pessoa comum. Ele não conseguirá escapar mesmo que queira. Os arredores estavam um caos, mas Li Fan tinha a testa franzida, os olhos fixos na cabana de palha. Anúncios do Pub Future. Porque, no exato momento em que Liu Shi entrou na cabana, a intenção assassina sem forma que o havia atingido falhou. Desde que Li Fan compreendeu essa técnica, ela nunca mais falhou. A intenção assassina sem forma imitava os céus e era universalmente eficaz em diversas situações. E agora? O que havia dentro daquela cabana de palha podia ser uma existência extremamente aterradora. Outros cultivadores não compartilhavam das preocupações de Li Fan. Mais 5 cultivadores de condensação de Qi entraram na cabana de palha, um após o outro, competindo para entrar. Quanto aos cultivadores da Foundation Building, eles permaneceram cautelosos, adotando uma postura de esperar para ver. Dentro da cabana de palha, nada havia mudado. Apenas o som aparentemente imutável da leitura ecoava nos corações de todos. Essa voz parecia mais clara em comparação com a primeira vez que a ouviram, mas ainda não era totalmente nítida, tornando impossível discernir o conteúdo específico. Embora os cultivadores estivessem impacientes, não lhes restava outra opção senão exercer paciência e esperar. Na manhã seguinte, sem que ninguém percebesse, os 6 indivíduos que haviam entrado no dia anterior apareceram repentinamente no espaço aberto em frente à cabana de palha. Estavam espalhados em várias posições, aparentemente dormindo, mas sua respiração era constante como se estivessem apenas em sono profundo. Espere um minuto, eles não tinham dissipado todo o seu cultivo e se tornado pessoas comuns? Como é que o cultivo deles foi totalmente restaurado agora? Em pouco tempo, alguns cultivadores perceberam que algo estava errado. Não só o cultivo deles retornou, como parece que todos eles avançaram um nível menor em comparação com antes. Isso mesmo, Liu Shi estava no estágio inicial de condensação de Qi antes. Depois de apenas uma noite, ele já está no estágio intermediário de condensação de Qi. Anúncios do Pub Future. O cultivador do estágio de condensação de Qi chegou até mesmo ao estágio final de condensação de Qi. O cultivador do estágio final de condensação de Qi não parece ter avançado, mas sua energia espiritual se solidificou bastante, o que ainda deve ser benéfico. Em meio ao espanto da multidão, seus olhares em relação à cabana de palha mudaram completamente. Ela havia elevado à força os cultivadores que entravam por um nível inferior, sem discriminação. Isso poderia lhes poupar uma quantidade considerável de recursos e tempo. Quanto maior o nível de cultivo, mais valiosa ela era. Na impaciência, os agricultores acordaram os 6 indivíduos e perguntaram o que havia acontecido dentro da cabana de palha no dia anterior. Os 6 tinham versões semelhantes, mas seus relatos deixaram os outros perplexos. Então, você passou o dia inteiro dentro de casa só lendo? O professor era uma tira de bambu flutuando no ar? Você não se lembra do que leu? Foi realmente muito peculiar, mas parecia que eles não estavam mentindo. Diante da oportunidade, os cultivadores de condensação de Qi que estavam hesitantes dissiparam seus esforços de cultivo e entraram na cabana. Shen estava prestes a entrar quando olhou para trás e viu Li Fan imóvel. Um tanto intrigado, perguntou, companheiro taoísta Li, há algo de incomum lá dentro? Li Fan balançou a cabeça e respondeu, não deve haver problemas.
No entanto, já estou no estágio final de condensação de Qi, então a oportunidade lá dentro não tem muita importância para mim. Você pode entrar sozinho, não precisa se preocupar comigo. Continuarei observando por um tempo. Shen hesitou por um momento e então apertou as mãos de Li Fan antes de entrar na cabana de palha. Quanto aos cultivadores da fundação, eles ainda não haviam agido. Zhou Ninchen explicou o motivo a Li Fan. Cultivadores com um nível de cultivo de construção de fundamentos ou superior, mesmo que dissipassem seu cultivo usando a escritura primordial Taishan, seus fundamentos Dudão permaneciam intactos em um estado entre o real e o ilusório, não sendo afetados pela dissipação do cultivo. Eles não tinham certeza se seriam considerados pessoas comuns, portanto, estavam hesitantes. Após esperar por um longo tempo, um cultivador de construção de fundações não conseguiu mais resistir à tentação e foi o primeiro a tentar. Ele conseguiu entrar na cabana após dissipar seu cultivo. Como resultado, inúmeros cultivadores da Foundation Build seguiram o exemplo, entrando na casa com grande alegria. Nem mesmo o único cultivador de núcleo dourado na multidão conseguiu resistir ao encanto. Quanto aos 6 cultivadores que entraram na cabana ontem e queriam replicar sua experiência anterior para avançar mais um nível, foram atingidos pelo bastão de bambu e expulsos instantaneamente. Eles decidiram partir e levar seus amigos e familiares para a região antes que o boi azul que puxava a carroça entrasse no Palácio Celestial das Águas das Nuvens. Em pouco tempo, do lado de fora da cabana de palha, apenas Li Fan permaneceu. Capítulo 123 – Retorno ao Palácio Celestial da Água das Nuvens. Com a entrada de várias pessoas, o som da leitura dentro da casa ficou mais alto. Li Fan aguçou os ouvidos e conseguiu distinguir algumas frases, ainda que vagamente. As leis celestiais são rigorosas, honre as regras e regulamentos. Aprendi a lei hoje e a divulguei a todos os seres vivos. As leis celestiais não devem ser violadas. Leis celestiais. Li Fan relembrou suas experiências passadas, mas não conseguiu encontrar nenhuma informação relacionada. Ele se perguntou sobre a conexão entre este lugar e o Palácio Celestial da Água das Nuvens. O motivo pelo qual Li Fan optou por não participar foi duplo. Primeiro, como ele já havia mencionado, a oportunidade ali não era particularmente útil para ele em seu estágio avançado de condensação de Qi. Segundo, ele ainda tinha algumas preocupações. Ele não conseguia acreditar que um lugar tão enigmático pudesse ser completamente isento de perigos e simplesmente conceder benefícios àqueles que entrassem. Ele pretendia deixar essas pessoas experimentarem primeiro. Se fosse realmente tão benéfico quanto parecia, ele poderia voltar na próxima vida. Li Fan planejava para 100 vidas no futuro, não para a vida presente. O conceito de perder uma oportunidade não existia para ele. Enquanto o som da leitura preenchia o ar, mais um dia se passou. No segundo dia, quando todos os cultivadores despertaram do chão, todos haviam avançado um reino menor, sem exceção. Estavam radiantes, pois uma noite havia equivalido ao esforço de muitos anos de cultivo. Seguindo os passos dos 6 indivíduos anteriores, eles contataram seus amigos e os trouxeram para este local. Aos poucos, mais pessoas ficaram sabendo dessa oportunidade e iam e vinham com expressões de alegria. Li Fan continuou a observar em silêncio. Antes que a carroça de bois azuis chegasse ao seu destino, Li Fan fez uma estimativa aproximada. Havia cerca de 2 cultivadores da alma nascente, 6 cultivadores do núcleo dourado, 19 cultivadores do estabelecimento da fundação e inúmeros cultivadores da condensação de Qi que haviam entrado na cabana de palha. Até mesmo as reuniões mais animadas chegam ao fim. Um mês depois, o Palácio Celestial da Água das Nuvens, suspenso no céu, se erguia ao longe. A carroça azul de bois finalmente chegará ao seu destino. Li Fan e outros cultivadores optaram por ficar longe da carroça, observando-a à distância. Mu! O boi azul soltou um mugido e, com os cascos no ar, alçou voo do nível do mar até o céu. Puxou a carroça de 2 rodas, avançando lentamente. Em seguida, mergulhou de cabeça em direção ao Palácio Celestial das Nuvens de Água, de cor azul transparente. Anúncios do Pub Future. As luzes se cruzaram e atingiram uma intensidade ofuscante. Sem fazer barulho, a carroça de bois desapareceu silenciosamente no mar de nuvens. Todos os cultivadores presentes soltaram suspiros de pesar. Havia uma dúzia ou mais de cultivadores, talvez fossem ousados, talvez porque já tivessem invadido o Palácio Celestial da Água das Nuvens antes. Movidos pela curiosidade, eles também seguiram e entraram voando. Li Fan usou sua intenção assassina sem forma e mirou em um deles. Seguindo, a perspectiva mudou para o Palácio Celestial da Água das Nuvens, há muito perdido. Em frente ao imponente portão, o boi azul encolheu até seu tamanho normal. Ao passar pela estátua de Qin Tang, a carroça parou repentinamente. A porta da cabana de palha se abriu de repente, e um rolo de tiras de bambu voou para fora. Uma figura quase transparente emergiu do rolo de bambu. A figura parecia um tanto idosa,
e seu rosto era indistinto. Quintan! Eles encararam a estátua de pedra que tinha uma cicatriz no coração, permanecendo em silêncio por um longo tempo antes de falarem lentamente. A estátua de Quintan pareceu se mover repentinamente, em seguida, rangeu, inclinando a cabeça em um ângulo estranho. Olhando fixamente para a figura idosa à sua frente, uma voz fraca e quase inaudível emanou da estátua de Quintan. Mestre! Mestre! Embora as vozes fossem baixas, eram como um trovão, espalhando-se instantaneamente por todo o palácio celestial da água das nuvens. Mestre! 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 Anúncios do Pub Futuri. As diferentes vozes expressavam dor, confusão, alívio e contentamento. Vinham de várias direções, ecoando continuamente. Entrelaçadas, eram como uma sinfonia infernal ressoando no palácio celestial da água das nuvens. Li Fan observou que, nas profundezas do palácio celestial da água das nuvens, no local onde ficava o salão Tai, o patriarca Tai, com sua forma de tartaruga-serpente, parecia estar despertando de seu sono, revelando sua forma monstruosa. Contudo, o fantasma de uma espada quebrada apareceu subitamente. Essa espada quebrada estava profundamente cravada no corpo de Tai, com apenas uma pequena seção para fora. Era negra como o breu e exalava uma aura malévola. A espada quebrada tremia levemente, produzindo um ruído ensurdecedor como se estivesse sendo afiada em uma pedra de amolar. No vazio, inúmeros fantasmas de espadas caíram como chuva, perfurando ferozmente o corpo da criatura monstruosa. Dor. Tai uivou em fúria e teve que retrair seu corpo de volta para o salão Tai. Ao presenciar essa cena, o coração de Li Fan foi profundamente abalado. A espada quebrada cravada no corpo de Tai parecia ser a mesma que ele havia encontrado antes, durante sua batalha contra o Vento Verde. Pertenciam à mesma espada. A figura transparente do mestre, em pé diante da estátua de Quintan, olhou na direção do salão Tai, soltou um longo suspiro e estendeu a mão para segurar as tiras de bambu. Em seguida, colocou as mãos atrás das costas enquanto contemplava o céu. Inspirando profundamente, a figura do mestre inchou instantaneamente. Em um instante, ele se ergueu como um gigante sustentando o céu. Seus cabelos esvoaçavam descontroladamente enquanto ele encarava a frente e gritava furiosamente. Celestial! Doutor! Os rugidos furiosos do mestre ecoaram por todo o palácio celestial da água das nuvens num piscar de olhos. Após o rugido do mestre, o silêncio envolveu várias partes do palácio celestial da água das nuvens. Então, uma a uma, as vozes de ressentimento e desespero subiram aos céus. Doutor Celestial! Doutor Celestial! Doutor Celestial! Os gritos eram incessantes, repletos de desespero e ódio, fazendo Li Fan, que estava do lado de fora do palácio celestial da água das nuvens, estremecer involuntariamente. Os gritos de desespero ecoaram por todo o palácio celestial da água das nuvens, fazendo com que a enorme estrutura tremesse e estremecesse incessantemente. Anúncios do Pub Futuri. A névoa branca que antes envolvia todos os edifícios do palácio começou a se espalhar como água fervente. Era como se todas as entidades atormentadas em seu interior quisessem se libertar. No alto do palácio celestial da água das nuvens, a figura colossal do mestre se erguia diante de nós. Uma pequena estátua de jade branca surgiu subitamente. Com seu aparecimento, todas as anomalias dentro do palácio celestial da água das nuvens se dissiparam completamente. Os rugidos furiosos e desesperados eram como águas de rios caudalosos, incessantes. Rachaduras apareceram no chão, e todo o palácio celestial da água das nuvens estava à beira do colapso em meio a essa turbulência. Nas alturas do palácio celestial das nuvens e águas, em frente ao enorme corpo do mestre, uma pequena estátua de jade branca apareceu de repente. E com sua aparição, os seres bizarros que habitavam o palácio celestial da água das nuvens se revoltaram completamente. Gritos de raiva e desespero eram tão intermináveis quanto um rio. Uma fenda surgiu no chão, e todo o palácio celestial da água das nuvens estava prestes a ser despedaçado por esse movimento estranho. A estátua de jade branca emitiu uma luz tênue e instantaneamente se transformou em uma figura de tamanho humano. Ele tinha um rosto bondoso e gentil, com cabelos branco-prateados. Era o misterioso velho que Li Fan havia encontrado antes, e que teve um breve encontro com seu clone, Fan Lin. Ignorando os estrondos que soavam como ondas turbulentas vindas de baixo, o doutor celestial sorriu levemente e disse: "E todos?" Já faz algum tempo. A figura imponente do mestre tremia por inteiro. Seu rosto estava tomado pelo ódio, e ele cerrava os dentes, desejando dizer algo. Mas, no fim, a única palavra que saiu de sua boca foi: "E morra." O céu parecia escurecer, como se uma intenção assassina sem fim estivesse se acumulando. Linhas finas apareceram no corpo do doutor celestial, mas ele simplesmente deu um tapinha em si mesmo, e essas linhas desapareceram num instante, como se nunca tivessem aparecido.
O doutor celestial sorriu ao olhar para o mestre e disse, por que tanta raiva por uma pequena briga? Seu sorriso desapareceu subitamente e sua expressão tornou-se extremamente fria. Ficar com raiva é uma doença. É uma doença. E as doenças precisam ser tratadas. Do lado de fora do Palácio Celestial da Água das Nuvens, a expressão de Li Fan mudou drasticamente. Ele imediatamente ativou todos os talismãs defensivos em seu corpo, acelerou ao máximo e fugiu para trás. Uma onda de choque rompeu do Palácio Celestial da Água das Nuvens, varrendo todo o mar de Kong-Yu num instante. Em seguida, sua força remanescente continuou a se espalhar em direção às regiões circundantes. Por um instante, todo o mundo do cultivo sentiu os eventos que ocorriam no mar de Kong-Yu, e pareceu que várias consciências colossais estavam se comunicando entre si. Em seguida, o silêncio se abateu sobre todos eles. Capítulo 124 E apostando em peixes. Sob o impacto da onda de choque, Li Fan sentiu-se como uma folha seca levada descontroladamente por um vento forte, sendo arremessado a centenas de quilômetros de distância antes que pudesse se firmar. Felizmente, essa onda de choque foi apenas para demonstração e não tinha nenhum poder destrutivo real. Era como se a força tivesse sido contida, provocando apenas uma enorme onda que se espalhou por todo o mar de Kong-Yu, sem causar quaisquer outros danos. Parecia que havia muito trovão, mas poucos relâmpagos. Mas Li Fan não se atreveu a subestimar de forma alguma. Esse tipo de controle absoluto sobre o poder era ainda mais indicativo da força aterradora do outro. O bloqueio da intenção assassina sem forma havia desaparecido e, obviamente, o azarado cultivador infelizmente morreu na luta entre os dois mestres. Mas Li Fan não se deixou abalar e, pelo contrário, voou de volta na direção do Palácio Celestial da Água das Nuvens. Em breve, ele pôde ver novamente o Palácio Celestial da Água das Nuvens. Só agora, o enorme edifício azul transparente estava manchado com uma camada preta. Acima, nuvens escuras e densas se acumulavam e o trovão ribombava continuamente. Um enorme redemoinho surgiu acima do Palácio Celestial Água de Nuvem, como se quisesse engolir novamente este edifício recentemente deslacrado. Todo o céu tremeu e estremeceu, os edifícios contínuos inclinaram-se, desmoronando lentamente em direção ao centro do redemoinho. Pareciam ouvir-se uivos de raiva e relutância vindos do Palácio Celestial da Água das Nuvens. Mas eles não puderam mudar a realidade de seu lento desaparecimento. Após algum tempo, essa seita, que havia reaparecido neste mundo há pouco mais de 5 anos, desapareceu novamente desta terra. Logo depois, as nuvens escuras de tempestade também se dispersaram gradualmente. O céu e o mar rapidamente retomaram a cena tranquila de nuvens leves e brisa suave. O Palácio Celestial da Água das Nuvens está selado novamente. Isso não aconteceu na minha vida passada. Anúncios do Pub Futuri. Será que foi por causa da estátua do médico celestial que eu fiz o parto? Naquele instante, muitos pensamentos passaram pela mente de Li Fan. Então, na minha vida anterior, Se Kun Yi guardou a pequena escultura em segredo e não a entregou ao Palácio Celestial da Água das Nuvens? Ele ousou fazer isso? Sem medo da morte por causa do token ladrão do sol? Não, existe outra possibilidade. O médico celestial não deu a estátua branca a Se Kun Yi. Mas ele deu para o meu clone, Fan Lin. Se for mesmo esse o caso, ele percebeu alguma coisa? A cena bizarra e lamentosa no Palácio Celestial da Água das Nuvens voltou à sua mente, e Li Fan também ficou cheio de dúvidas. O que exatamente o Doutor Celestial fez para causar tanto ressentimento contra ele em todo o Palácio Celestial da Água das Nuvens? Li Fan relembrou a primeira vez que encontrou o Doutor Celestial. Sou apenas um velho teimoso que deveria ter morrido, mas não morreu. Use esta escultura para acompanhá-los em vez de a mim. Quando o Doutor Celestial proferiu essas palavras, sua expressão era de pesar e emoção, nada insincera. Mas quanto mais isso acontecia, mais Li Fan sentia um arrepio no coração. Não importa o que aconteça, esse tal de Doutor Celestial é perigoso demais. Sua força supera em muito minhas estimativas anteriores. Meu clone já está em sua mira, então meu verdadeiro eu jamais deve contatá-lo novamente. Afinal, este mundo não é um sistema estático. Ações não intencionais podem muitas vezes levar a mudanças inesperadas. No futuro, ainda preciso ser mais cuidadoso e prudente. E aquela espada? Que outros segredos ainda estão escondidos neste mar de Kong-Yu? Li Fan suspirou e perdeu a vontade de vagar por aí, retornando apressadamente à Ilha dos 10.000 Imortais. No espelho Tianshu, ele procurou mais informações relacionadas ao médico celestial e ao mestre, mas só encontrou algumas discussões recentes entre cultivadores. Anúncios do Pub Futuri. Nenhuma informação útil. Li Fan não ficou surpreso. No período seguinte, Li Fan retomou a vida tranquila que tinha na ilha antes. Ocasionalmente,
quando descobria cultivadores na ilha que estavam prestes a atingir o estágio de estabelecimento da fundação, ele usava a intenção assassina sem forma para se fixar neles, utilizando-a para compreender e acumular o verdadeiro significado do estabelecimento da fundação. Ele também assumia algumas tarefas de tempos em tempos para acumular pontos de contribuição. Ele planejava trocar por tesouros celestiais no espelho Tianshuan, e então usá-los para fortalecer verdade, para desbloquear o segundo ponto de ancoragem. Ele já tinha um plano geral em mente sobre como usar especificamente o segundo ponto de ancoragem. Os detalhes específicos teriam que esperar até que fosse desbloqueado. O cultivo monótono não preenchia toda a vida de um cultivador. A grande maioria dos cultivadores não eram loucos como Zan Albubo, que cultivava 24 horas por dia. Eles também tinham seus próprios hobbies e passatempos. No mar de Kongyun, a atividade mais popular era, sem dúvida, a aposta na pesca. Na fronteira noroeste do mar de Kongyun, havia uma ilha solitária cercada por todos os lados por penhascos íngremes. A água do mar subia pelas falésias, contra a corrente, convergindo para um lago no centro da ilha. Uma vez por mês, quando o nível da água acumulada no lago atingia o seu máximo, ela irrompia em direção ao céu, despejando a água do mar de volta no oceano. Nesse momento, inúmeros peixes eram erguidos, saltando no ar. E entre eles, certamente haveria um peixe que saltaria mais alto. Há alguns anos, um agricultor que passava por ali viu esse espetáculo maravilhoso e foi tomado por uma inspiração. Ele refinou a energia espiritual de todos os outros peixes do lago e a ofereceu ao peixe que saltou mais alto. Assim, o peixe sofreu metamorfose, tornando-se tão forte quanto uma besta demoníaca, e retornou ao mar. Anúncios do Pub Future. Desde então, cada vez mais peixes se reuniram no lago desta ilha isolada. Mais tarde, esse cultivador teve uma disputa com um amigo sobre a posse de um tesouro. Ele se lembrou novamente daquele lugar e propôs que cada um dos dois escolhesse um peixe do lago como seu representante. Veja qual peixe saltou mais alto quando a água do lago entrou em erupção, e o tesouro pertencerá a essa pessoa. O amigo dele achou interessante, então concordou. Essa iniciativa dos dois atraiu alguns outros cultivadores interessados, que também fizeram apostas e participaram. Eles também montaram estruturas ao redor da ilha para impedir que poderosas criaturas marinhas entrassem acidentalmente. Eles observariam e selecionariam seus peixes preferidos em um prazo de 27 dias. Nos 3 dias que antecederam a erupção do lago, eles tiveram que finalizar sua escolha, sem possibilidade de alterações posteriores. O vencedor leva tudo, quem escolher o peixe que saltou mais alto ficará com todas as apostas dos outros cultivadores. E se alguém tivesse a sorte de escolher o peixe que saltou mais alto entre todos, seria considerado um prêmio máximo, com o dobro dos ganhos. Era preciso confiar inteiramente na intuição espiritual para observar e selecionar sutilmente o peixe representativo, sem poder usar energia espiritual para isso. Quando a trapaça era descoberta, os outros cultivadores a executavam em conjunto. Após o término do jogo, todos os outros peixes serão refinados em energia espiritual para alimentar o rei dos peixes. No final, o peixe escolhido pelo cultivador ficou apenas em segundo lugar, e ele perdeu o tesouro de forma lamentável. Mas essa pessoa não ficou de coração partido, acreditando que apenas havia se enganado em sua avaliação e que já havia descoberto a solução. Então eles concordaram em voltar aqui no mês que vem para um confronto final. Os outros cultivadores concordaram em voz alta. Assim, essa aposta na pesca gradualmente atraiu mais e mais cultivadores a participar. Mais tarde, quando havia mais pessoas, as regras foram ligeiramente ajustadas. Foi adicionado um prêmio total. Metade de cada aposta era destinada à recompensa da rodada atual, e a outra metade ia para o prêmio total. O primeiro lugar recebia o maior prêmio, e do segundo ao 10º lugar recebiam prêmios menores. O prêmio principal foi dividido ao meio, ficando metade com o primeiro lugar e a outra metade igualmente dividida entre os demais colocados. E se alguém adivinhasse quem era o rei dos peixes, levaria todos os prêmios. Ao final de cada ano, o prêmio acumulado seria totalmente distribuído de uma só vez, resultando em um super grande prêmio. Capítulo 125 – sorte que desafia os céus? Desde que essa prática de apostas com peixes começou, tornou-se a atividade mais popular entre os cultivadores do mar de Kongyun. Especialmente durante a rodada final de apostas em peixes no final de cada ano, o número de cultivadores participantes era tão grande que a ilha isolada ficava quase totalmente lotada. Todos esperavam ficar ricos da noite para o dia. Durante o jogo de azar com peixes no final do 16º ano, Li Fan também foi participar da atmosfera animada. Ele descobriu que havia alguma habilidade envolvida nessa aposta com peixes. Não era tão simples quanto apenas contar com a sorte. É preciso saber que os peixes do lago desta ilha vieram de toda a região do mar de Kongyun. Para aqueles que conseguiram percorrer milhares de quilômetros para chegar até aqui, a força de cada um era considerável.
Durante o período de observação de 27 dias, esses peixes tiveram que garantir sua sobrevivência no lago, ao mesmo tempo em que acumulavam energia e se preparavam para o salto final para o céu. E no último dia, quando o lago entrou em erupção, a posição de cada peixe dentro do lago também determinou em grande parte a altura final do salto. Centenas de milhares de peixes estavam entrelaçados neste lago, lutando uns contra os outros. Aquele peixe sortudo não só teve que derrotar seus concorrentes, como também, no final, precisou contar com a sorte, torcendo para que as águas em erupção fossem mais fortes em sua área para se tornar o grande vencedor. Que difícil! O sentido divino de Li Fan percorreu por um longo tempo as centenas de milhares de peixes, mas não encontrou nenhum particularmente adequado. No final, ele só pôde escolher aleatoriamente um peixe que parecesse bastante forte antes do prazo final. Como resultado, esse peixe não conseguiu sobreviver aos 3 dias restantes. Antes da erupção do lago, ele foi engolido por outros 2 peixes que se uniram para abatê-lo. Li Fan balançou a cabeça, resignado com seu azar. O resultado final foi o seguinte: o peixe que se destacou entre todos os outros acabou sendo um pomfreto branco, discreto e de aparência doentia. Anúncios do Pub Future. Este peixe mal tinha conseguido sobreviver no lago antes, mas inesperadamente foi ele quem deu a última risada. Os cultivadores usaram as imagens gravadas para descobrir que esse pomfreto branco tinha uma sorte inacreditável. Quando o lago entrou em erupção, por acaso foi no ponto com a corrente mais forte. Após acumular energia durante todo esse tempo, com muitos fatores se combinando, conseguiu disparar para o céu e conquistar o primeiro lugar. Ninguém poderia ter previsto isso, e eles só puderam observar, com pesar, aquele pomfreto branco. Li Fan fixou o olhar nele com a intenção assassina sem forma, memorizando cuidadosamente sua aparência em sua mente. Será que esse mesmo peixe será o grande vencedor novamente na próxima vida? Pensou Li Fan aleatoriamente. Após o fim das apostas com peixes, alguns ficaram felizes e outros preocupados. Mas o que precisava ser feito, ainda precisava ser feito. O grupo de cultivadores trabalhou em conjunto com rapidez. Num instante, todos os peixes do lago, com exceção daquele pomfreto branco, foram refinados em energia espiritual. O peixe pampo branco engoliu essa bola de energia espiritual, e seu corpo instantaneamente se expandiu várias vezes. Seus dentes ficaram afiados como lâminas, e listras vermelho-sangue chegaram a surgir entre suas escamas, uma aura sinistra emanando de dentro. Em pouco tempo, este pampo branco aparentemente já havia completado a metamorfose pela qual os outros peixes lutaram durante toda a vida, mas que talvez ainda não tivessem conseguido realizar. Após devolverem o peixe pampo branco ao mar, o grupo de cultivadores partiu em conjunto. Li Fan foi junto com eles. Na metade do caminho, Li Fan foi repentinamente surpreendido. Porque, na percepção da intenção assassina sem forma, a aura daquele pomfreto branco, que acabará de completar sua metamorfose e ascender em um único passo, estava declinando rapidamente. Qual é a situação? Li Fan estava um pouco curioso, ativando imediatamente a visão do céu e da terra. Em sua visão, 5 peixes feios e de aparência extremamente feroz cercavam e atacavam o pomfreto branco. Anúncios do Pub Future. Nenhum desses peixes era inferior em força ao pomfreto branco recém-metamorfoseado. Atacado em grupo, como poderia resistir ao ataque? Logo ficou gravemente ferido e à beira da morte. Li Fan percebeu claramente que esses 5 peixes possuíam uma mistura de sangue refinado e energia. Obviamente, eles não haviam evoluído naturalmente para esse nível, apresentando claros traços de cultivo artificial. Interessante, esses são todos os peixes vencedores dos anos anteriores? Li Fan entendeu a relação de causa e efeito num instante. Esses peixes que obtiveram boa sorte, devido à obstrução das formações externas da Ilha Solitária, não puderam retornar ao lago para participar do jogo de pesca. Mas eles já haviam desenvolvido uma inteligência vaga, sabendo que a cada mês um novo rei dos peixes nasceria ali. Assim, eles ficaram à espreita aqui, unindo forças para estrangular esses reis peixes recém-nascidos e devorar sua carne e sangue. Incapazes de obter boa sorte por si mesmos, mas capazes de se alimentar daqueles que a obtinham, o efeito era o mesmo. Sob o olhar de Li Fan, o pomfreto branco que o grupo de cultivadores acabará de mencionar como possuidor da vontade do céu e da sorte que desafia os céus foi reduzido a ossos num instante, enterrado nas barrigas dos 5 peixes. Apenas a mancha de sangue carmesim que subia lentamente na água do mar comprovava que aquilo existira um dia. Após se fartarem, a energia espiritual dos 5 peixes estranhos aumentou um pouco mais. Satisfeitos, eles balançaram a cabeça e foram embora. Li Fan observava a cena de longe, mergulhado em pensamentos profundos. Ao retornar à Ilha dos 10.000 Mortais, ele não optou por se isolar no espelho Tianshuan para o cultivo. Em vez disso, ele estreitou os olhos, olhando para o céu, e depois para a estátua do ancião que contemplava toda a vida na ilha. Me sentindo cada vez mais sentimental. Talvez não haja nada de novo neste mundo.
Li Fan percebeu. Anúncios do Pub Future. O tempo continuou a passar lentamente. No 17º ano, o cultivo de Zan al-Bulbu havia alcançado o estágio intermediário de estabelecimento da fundação. Li Fan observou por um tempo e descobriu que ele não praticava mais incessantemente a técnica da espada consertando o mar. Em vez disso, ele partiu mais uma vez para seguir os ventos. Agora, diferentemente de antes, onde quer que Zan al-Bulbu chegasse ao local de uma tempestade, ele dançava com sua espada acompanhando o vento. As 108 espadas de fixação do mar se combinaram em uma espada azul gigante. Zan al-Bulbu, enfrentando os ventos uivantes e frenéticos, golpeou-os com as espadas. A calamidade do vento rugindo pareceu enfraquecer sob seus incessantes golpes de espada. Mas essa tendência era muito fraca. Se não fosse pela visão do céu e da terra de Li Fan, que revela as mínimas mudanças no fluxo de energia espiritual entre o céu e a terra, seria difícil notá-la. No entanto, Zan al-Bulbu parecia não se importar com o fracasso ou a humilhação. Sem querer desistir, ele continuou a perseguir uma calamidade eólica após a outra. Aprimorando sua espada, determinado pelos ventos. Parece que seu próximo grande avanço não está longe. Li Fan não sentiu a menor inveja de seu rápido progresso. Desde o momento em que obteve a verdade e entrou no mundo do cultivo, Li Fan teve certeza de que a velocidade de cultivo era completamente relevante para ele. Acumular de forma constante ao longo de cada vida, construindo uma base extremamente sólida, era isso que ele deveria fazer. E depois de ver o Pomfret branco ser devorado após a vitória, ele ficou ainda mais convicto dessa compreensão. Somente cultivando ao longo de centenas de vidas houve uma ínfima chance de escapar desse beco sem saída. Os dias de Li Fan na Ilha dos 10.000 Mortais continuaram tão tranquilos como sempre. Em meados do 17º ano, Li Fan acumulou mais de 8.000 pontos de contribuição e comprou 2 tesouros humanos de nível inferior. Ele saiu para uma viagem e depois os sacrificou para desbloquear o segundo ponto de ancoragem da verdade. Ele não fixou a âncora imediatamente. Li Fan planejava observar como o terceiro ponto de ancoragem seria destravado antes de decidir. No entanto, pouco tempo depois disso, a vida pacífica de Li Fan foi interrompida. Ele recebeu uma convocação do Salão dos Segredos Celestiais da Aliança dos 10.000 Mortais, solicitando sua ajuda em uma investigação. A investigação envolvia as mortes misteriosas de 2 cultivadores da alma nascente, 6 cultivadores do núcleo dourado, 19 cultivadores do estabelecimento da fundação e inúmeros cultivadores da condensação de Qi.